Boa noite. O naufrágio no litoral de São Paulo deixa um morto e 2 desaparecidos. 9 pessoas se salvaram. No Maranhão, começam a faltar alimentos e combustíveis por causa dos alagamentos. A chuva e as condições ruins das estradas causam prejuízos milionários a produtores de grãos. A FAB destrói um avião e prende 2 pessoas numa pista clandestina do garimpo ilegal na terra Yanomami. A China faz manobras militares no Estreito de Taiwan, dias depois da visita da presidente da ilha aos Estados Unidos. Mais de 100 documentos secretos americanos vazam nas redes sociais. E tem ainda os campeões estaduais deste sábado. O Jornal Nacional está começando. Uma pessoa morreu e 2 estão desaparecidas depois de um naufrágio em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Os destroços da embarcação estavam espalhados hoje cedo pela praia da Enseada, em Bertioga. Os bombeiros e a marinha usaram lanchas, motos aquáticas e helicópteros nas buscas. O barco de pesca levava um grupo de 12 pessoas. 3 eram tripulantes e 9 turistas da capital paulista, entre eles pais e filhos. O grupo saiu de Bertioga ontem por volta de 6 horas da manhã para pescar numa área perto de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A previsão era retornar para Bertioga hoje de manhã, mas antecipou a volta para ontem à noite por causa da previsão de mau tempo. O barco começou a apresentar problemas quando faltava 1 quilômetro para chegar na praia. O condutor da embarcação disse que, devido ao mau tempo e às fortes ondas, a cabine da embarcação começou a se deteriorar. Ela começou a quebrar. Em virtude disso, bem próximo de Bertioga, o barco já perdeu estabilidade, a embarcação foi a pique. Nesse momento, todos foram para a água. Os bombeiros foram chamados por volta das 11h30 da noite. Rapidamente, conseguiram chegar à praia. Moradores ajudaram a localizar os 9 sobreviventes que foram retirados da água ainda de madrugada e a resgatar o corpo de um homem de 68 anos. Segundo os bombeiros, os ocupantes do barco não estavam usando coletes salva-vidas. O filho do Antônio trabalha num hotel que fica na praia e viu a movimentação. Logo pediu ajuda para o pai. Larguei o meu celular, minhas coisas e fui para o mar. Mergulhei, eu e o meu filho chegou também junto, mais um pessoal do hotel. E aí a gente começou a ver muito destroço e aí a gente viu uma boia e tinha uma pessoa agarrada na boia. Tiramos essa pessoa, meu filho tirou mais 2 pessoas. O Cali é pescador e com o seu barco conseguiu resgatar 4 pessoas. O socorro de todos eles, dos 4 em vida, foi tudo por som de voz, visibilidade negativa porque tudo escuro, iluminação da praia acaba atrapalhando a gente, por causa que bate a gente não vê ninguém. Os bombeiros continuam as buscas pelos 2 desaparecidos, Júlio César Vicente, de 64 anos, e Edson Yoshinaga, de 65 anos. São 2 embarcações nossas, tem uma moto aquática, uma embarcação de médio porte, uma lancha nossa. Então a gente está empenhado aí com 100% do esforço. Os alagamentos provocados pela chuva forte e a cheia dos rios no Maranhão já causam desabastecimento de itens básicos como alimentos e combustível. Na cidade de Presidente Juscelino, a 90 quilômetros de São Luís, o rio Muni subiu mais de 7 metros e inundou bairros inteiros. Lojas tiveram que fechar as portas. 2 palmos de água dentro da loja, já a gente teve que sair. Estragou muita coisa, perdeu? Muitas coisas a gente perdeu. Toda uma estrutura tem que ser desmontada para ser montada em outro local. As vendas não são as mesmas, que a estrutura não fica as mesmas. À medida que as águas avançam sobre as comunidades rurais ou sobre cidades como esta, os moradores precisam deixar suas casas. E aí aumenta o número de pessoas que necessitam de ajuda, das mais diversas. No estado, são quase 8.000 pessoas precisando de alimentos, água, colchões e cobertores. A gente tem prejuízo. Muito difícil. Mas tem que sair, né? Porque senão
No oeste do estado, a rodovia MA-119, que dá acesso à cidade de Alto Alegre do Pindaré, está encoberta pela água do rio Jutiua, que transbordou. A população só não ficou totalmente isolada por causa da ferrovia Carajás, que passa pela região. A maior parte da cidade está inundada e o transporte só é possível por meio de trator ou canoa. A gente faz até 20 viagens por dia, indo e voltando. 3 postos já não têm combustível e a preocupação dos comerciantes também é com o desabastecimento de comida. Nós, comerciantes, estamos com grandes dificuldades para receber mercadorias. Em consequência, já há a ameaça de escassez dos alimentos, que já começam a faltar nas prateleiras por estarmos ilhados. Além da cheia, cidades do Maranhão estão em alerta por deslizamento de terra. Em São Luís, a Defesa Civil informou que 70 áreas de risco estão sob monitoramento. E uma lei de 2010 prevê um cadastro nacional de municípios com áreas propícias a deslizamentos de grande impacto. Nos últimos 35 anos, 4.000 pessoas morreram no Brasil em áreas de risco de deslizamento. 4 milhões ainda vivem nessas regiões, localidades que deveriam estar inscritas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto e inundações bruscas. É o que está na lei desde 2010, lei que não é cumprida pelas prefeituras. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, apenas 40 dos mais de 5.500 municípios iniciaram o cadastramento, mas nenhum deles concluiu o processo. O pesquisador Carlos Machado, da Fiocruz, diz que esse banco de dados é só o início para planejar ações de prevenção. Existe um banco de dados na Defesa Civil Nacional que registra todos os desastres ocorridos no Brasil. Esse banco de dados é uma primeira referência e foi utilizado, inclusive, para o início desse cadastro. Como esses processos de uso e ocupação do solo são extremamente dinâmicos, é fundamental que essas informações sejam atualizadas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional disse em nota que a inserção de informações no cadastro é de iniciativa do município, assim como a atualização sobre as ocupações em área de risco. Por sua vez, o presidente da Confederação de Municípios reconheceu o apagão de dados e cobrou apoio do governo federal. São procedimentos onerosos para o município. Eu não estou querendo empurrar para a União. O município tem que estar junto, responsável também. O problema é que nós não temos estrutura técnica suficiente dentro da prefeitura de geologia, de estruturas, de orçamento para poder fazer o que nós deveremos fazer. O fato é que os dados estão insuficientes, incompletos. Enquanto isso, mudanças climáticas e uma população vulnerável exposta nas áreas de risco. Especialistas cobram uma política de Estado, com os 3 governos, federal, estaduais e municipais, pensando em ações para prevenir e reduzir riscos. Investir nessas estratégias de prevenção que prevêem plano de contingência, o monitoramento do uso e ocupação do solo, o cadastro, para evitar que áreas suscetíveis sejam ocupadas de forma irregular. Então, a prevenção é fundamental e a prevenção custa muito menos do que a gente agir depois. Agora vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país. Boa noite, Helena Marques. Olá, Márcio. Boa noite para você, para a Aline e muito boa noite para você também. Por causa da chuva dos últimos dias, 7 estados têm áreas com possibilidade de deslizamento nesse domingo, segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. E como tem previsão de mais chuva, os rios devem continuar subindo em Rondônia, no Amazonas, Maranhão, Piauí e Ceará. No Rio e no litoral norte de São Paulo, também há risco de inundação. No Nordeste, os maiores volumes são esperados nessas áreas em azul escuro e rosa, incluindo São Luís, Teresina e Natal, além de Fortaleza, João Pessoa e Recife, onde pode chover 30 milímetros. É bastante para um dia só.
No norte, Manaus, Porto Velho e Rio Branco são as capitais com a maior probabilidade de chuva forte. E o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu aviso de perigo no sudeste. Os acumulados podem variar de 50 a 100 milímetros e os ventos de 60 a 100 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios. Em São Paulo, na Baixada Santista, no litoral norte e no Vale do Paraíba. No Rio de Janeiro, em todas as regiões do estado. No sul do Espírito Santo e em Minas Gerais, da Zona da Mata até o Triângulo Mineiro. Mas a pior condição está no trecho que vai do litoral norte de São Paulo à região dos Lagos, no Rio. Em Ubatuba, 90 milímetros. Em Angra dos Reis, no sul fluminense, 85. Na cidade do Rio, 60 milímetros. E em Cabo Frio, até 50 milímetros. Em Vitória, Belo Horizonte, Maceió e Belém, as pancadas de chuva também podem ser fortes num ponto ou outro. E o domingo de Páscoa vai ser ensolarado nessas partes amarelas, da Bahia até Minas e do oeste de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e Campo Grande, tarde com 28 graus. Enquanto na capital paulista, friozinho, de 22 graus. Hoje já foi assim. Amanhã deve chover um pouco, principalmente de manhã. À tarde e à noite, o tempo vai ficando mais firme. Tanto que na segunda-feira nem tem previsão de chuva. O calor só volta na terça à tarde, 26 graus. Só que abafado mesmo lá para quarta-feira, com 28. Um bom domingo. Aline e Márcio. Obrigado, Eliana. Boa noite. A chuva e a falta de conservação das estradas em Goiás prejudicam o escoamento da produção agrícola e causam prejuízos para os motoristas. Quem percorre a BR-158 no oeste de Goiás quase não vê asfalto e sobram buracos. Buraco tomou conta. Passando perigo toda hora, não anda. Você desvia de um cá dentro do outro. Então o negócio é devagarinho. Devagarinho, sem pressa. Se tiver pressa, quebra tudo. Além da buraqueira, a rodovia, que é de pista simples, também está com a sinalização bem apagada. Aqui nesse ponto, por exemplo, nem dá para ver as marcações nas laterais e no centro da pista. Isso dificulta para o motorista que não sabe onde é que ele pode ou não ultrapassar. Os prejuízos são muitos. O Lucas presta serviço para uma transportadora. Estava com 4 entregas previstas para o dia, mas ficou pelo caminho depois de estourar um dos pneus. Mesmo devagar, você cai num buraco, você acaba acontecendo isso aqui, falando no pneu, né? E atrasa a viagem da gente. Perigoso, ainda bem que foi um pneu, não foi um acidente, né? Menos mal, né? Nas rodovias estaduais, mais problemas. Quem viaja pela GO 401 no sudoeste de Goiás se depara com uma estrada de terra cheia de buracos e poeira em dias secos e de atoleiro nos de chuva. A rodovia é cercada por fazendas e armazéns de grãos e nesta época de transporte da safra de soja fica muito movimentada. Porque é caminhão tombado todo dia. O prejuízo é grande para a gente. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes mapeou 54 trechos de estradas, num total de 2.400 quilômetros considerados ruins ou péssimos. O governo de Goiás criou, no fim do ano passado, uma taxa cobrada de produtores rurais para manutenção de rodovias. Mas a cobrança foi suspensa esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. Um momento de final de período de chuvas. Realmente é o pior momento, é o momento que você tem a maior quantidade de problemas nas rodovias, principalmente não pavimentadas. Nós estamos com a operação nesse momento nos pontos mais críticos e que não tem ainda pavimento, que não tem estrutura para suporte do padrão que a gente tem de tráfego nessas rodovias. A gente está com a operação de reforço para garantir a trafegabilidade. Sobre o trecho que nós mostramos da BR-158, DENIT afirmou que já expediu a ordem de serviço para a retomada breve da manutenção da rodovia. Goiás não enfrenta sozinho as más condições nas rodovias e os prejuízos. Seu José tem fazenda em Mato Grosso e investiu para colher 40% a mais de milho nesta safra na comparação com o ano passado.
Ano passado nós tivemos o resultado em torno de 90 sacas de milho. Então esse ano o investimento que nós fazemos na nossa propriedade é visando milho aí de 120 sacos, 130 sacos, numa condição normal de clima. Nos últimos 10 anos, a produção de grãos no Brasil passou de 187 milhões de toneladas na safra 2012-2013 para uma previsão de 310 milhões de toneladas de grãos este ano. 85% dos grãos do país são transportados por rodovias. E se por um lado a produção cresce, as vias de escoamento não acompanharam a expansão da safra. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, 66% das estradas brasileiras estão em condições regular, ruim ou péssima. E não são poucos os problemas. Existem vários trechos de pista simples, buracos e falta de sinalização. A pesquisa mostra ainda que essas deficiências causaram, no ano anterior, um custo milionário e desnecessário para quem transporta cargas. Foram gastos de forma desnecessária 55 milhões de litros de diesel no estado. E esses 55 milhões de litros de diesel custaram aos transportadores no Mato Grosso mais de 250 milhões de reais. Primeiro porque existe uma necessidade maior de frenagens, de reacelerações, o motorista tem que diminuir a velocidade para não cair num buraco, e tudo isso faz com que o consumo se eleve. Faltam também opções de modais para escoar a produção. O Brasil é interligado por 30 mil quilômetros de ferrovias, apenas 12 mil em funcionamento. É o mesmo tamanho que o país tinha em 1930. Os Estados Unidos, principal concorrente do agro brasileiro, tem 250 mil quilômetros. O custo de transporte do meio oeste americano até Xangai, na China, é da faixa de $82. O Brasil, a melhor performance que nós tivemos foi $120. Então, nós temos aí uma diferença muito grande entre nós e os americanos. Embora o brasileiro seja mais competitivo da porteira para dentro, ele acaba perdendo parte desse ganho da porteira para fora. No estado que mais produz grãos no país, existem projetos para a expansão da malha ferroviária. A Ferronorte deve ligar o sul ao norte de Mato Grosso até 2030. A Ferrovia Integração Centro-Oeste pretende ligar oeste a leste do país, podendo chegar à Bahia. E a Ferrogrão, que pretende alcançar os portos do Pará. Para a CNA, é importante também integrar rodovias e ferrovias às hidrovias para diminuir custos. Só 1/3 dos rios brasileiros que têm capacidade para transporte em grande escala são usados. Isso faz com que os custos, em especial dos alimentos, aumentem expressivamente. Então é fundamental que se invista tanto nos nossos rios como nas linhas férreas, de maneira que os caminhões possam se integrar a esses modos de transportes e assim a gente conseguir uma redução no custo de transporte. E essa redução, dados, estudos, têm mostrado que ela pode chegar até 30%. A seguir, o vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos. As manobras militares chinesas no Estreito de Taiwan. A operação contra o garimpo ilegal na terra. Imediatamente, uma força-tarefa foi armada pelo governo americano para derrubar as informações da rede. O Departamento de Justiça abriu uma investigação e disse que está tratando do assunto com o Departamento de Defesa, mas não entrou em detalhes. O jornal The New York Times teve acesso ao conteúdo dos documentos, que trazem informações detalhadas sobre as forças russas e ucranianas entre os meses de fevereiro e março desse ano. Segundo reportagem, os papéis descrevem militares russos esgotados, lutando com um aparato militar comprometido. Outro trecho revela a informação de um plano do Ministério de Defesa russo para lançar mísseis contra o exército ucraniano nas cidades de Odessa e Mykolaiv, no dia 3 de março. Quase todas as agências de segurança da Rússia foram espionadas pelos Estados Unidos de alguma forma, diz a reportagem. Agora, os Estados Unidos temem que estratégias do serviço de inteligência do país estejam comprometidas. Mas este não é o único problema que o governo americano enfrenta neste momento. Os documentos mostram ainda que o país espionou aliados importantes.
Informações confidenciais de governos como o de Israel, Coreia do Sul e Emirados Árabes também aparecem nas publicações. Fontes do governo americano, citadas pela agência de notícia Reuters, suspeitam que a Rússia esteja por trás da divulgação dos documentos. Moscou ainda não se pronunciou. Numa demonstração de força, a China começou a fazer manobras militares para simular o cerco a Taiwan. Uma advertência severa. Assim, o governo de Pequim chamou as manobras militares ao redor de Taiwan nos próximos 3 dias. Temendo uma aproximação ainda maior entre Taiwan e os Estados Unidos, a China mandou 9 navios e mais de 70 aviões militares. Para a imprensa estatal chinesa, é uma grande demonstração de poder de fogo. Artilharia de foguetes de longo alcance contra torpedeiros navais, barcos com mísseis, caças da Força Aérea, bombardeiros e reabastecedores. As manobras começaram horas depois que a presidente Tsai Ing-wen voltou de uma viagem ao território americano. Em Washington, ela se encontrou com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, na quarta-feira. Tsai disse hoje que o seu governo continuará trabalhando com os Estados Unidos e outras democracias e que a ilha enfrenta um expansionismo autoritário contínuo da China. Estaremos bem preparados e manteremos uma sólida prontidão de combate, informou o Ministério da Defesa de Taiwan. O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCall, já revelou que Washington está trabalhando para fornecer armas a Taiwan. Taiwan, no século XVII, passou para o controle chinês, foi cedida ao Japão no século XIX e reconquistada pela China no século XX, depois que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. No período de Mao Tse-tung, os nacionalistas chineses fugiram para Taiwan e assumiram o controle da ilha, que fica a 180 quilômetros da China continental e que representa um território estratégico tanto para a China como para os Estados Unidos. Taiwan se considera um estado soberano com constituição própria, mas a China vê a ilha como uma província separatista que eventualmente voltará para o controle de Pequim pela força, se necessário. O presidente chinês, Xi Jinping, disse que a reunificação com Taiwan deve ser cumprida. Na Amazônia brasileira, novas imagens mostram a ação ilegal de garimpeiros na terra indígena Yanomami. 2 pessoas foram presas em uma pista de voo clandestina. Por trás das nuvens e mais perto no chão, o flagrante de um crime. Aviões em pistas de pouso clandestinas na reserva Yanomami. As imagens da Força Aérea obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional mostram a movimentação de aviões de garimpeiros e os estragos causados à floresta. À noite, os radares da FAB revelam pequenas cidades erguidas pela ilegalidade do garimpo. A Força Aérea identifica os locais de atuação do garimpo. De cima, localiza pistas e ocupações ilegais. Essas informações são repassadas aos agentes da Polícia Federal, IBAMA e Polícia Rodoviária Federal, que atuam juntos para expulsar os invasores. Na ação conjunta desta semana, os agentes conseguiram prender o piloto de um avião, João Gabriel Floriano Cardoso, e o copiloto Hércules Freitas. A dupla estava em uma pista ilegal de garimpo. Na abordagem, o piloto destruiu o celular, mas o aparelho dele e do comparsa foram apreendidos. A aeronave foi incendiada. Na audiência de custódia, os 2 foram liberados com o uso de tornozeleira eletrônica. João Gabriel é quem pilota esta aeronave que caiu há 12 dias no rio de uma praia em Boa Vista. Ninguém ficou ferido. Acho que não vai chegar, não vai chegar. A Operação Yanomami já destruiu mais de 200 acampamentos de garimpeiros. No último dia 6 de abril, a FAB desativou o corredor aéreo aberto em fevereiro para a saída voluntária de garimpeiros da reserva indígena. Agora, a circulação de aeronaves sobre a terra Yanomami voltou a ser proibida, com exceção das aeronaves militares. As ações de apoio aos indígenas seguem. Cerca de 350 toneladas de alimentos já foram entregues em 40 aldeias. E ainda há muito a ser feito.
Imagens gravadas esta semana pelo Conselho de Saúde Indígena Yanomami mostram a destruição deixada pela extração ilegal. Mas, apesar de tudo, existe fôlego para a esperança. Olha aqui, água que era cheia de lama, né? Tem 2 meses que os garimpeiros foram embora, né? Foram retirados pelo governo. Então agora a gente vê água limpa, se curando de novo. 2 brasileiras seguem presas na Alemanha por tráfico internacional de drogas. Detalhes exclusivos da investigação desse caso estão amanhã no Fantástico. Elas alegam inocência. Aqui no Brasil, a polícia descobriu que as etiquetas das malas foram parar em outras bagagens repletas de drogas. O Fantástico teve acesso às imagens que mostram como a quadrilha agiu aqui na área restrita do maior aeroporto do país. Saques em série. Você vai ver na reportagem especial. O flagrante de um crime cada vez mais comum: os ataques aos trens de carga que abastecem o Porto de Santos. Luto em Blumenau e o Brasil mais uma vez perplexo com um crime em escola. O Fantástico vai mostrar o lado humano dessa tragédia desumana, como essa vigília que se reveza dia e noite em frente à creche atacada. Agressão no mar. A cena do surfista brasileiro golpeando uma mulher trouxe à tona um passado de violências, uma ex-namorada agredida e o depoimento inédito de mais uma vítima de JP Azevedo. Neste domingo de Páscoa tem a entrevista de um sobrevivente. Eu me recuso a ficar traumatizado por essa experiência. O super-herói dos cinemas é força na vida real depois de um gravíssimo atropelamento na neve. A gente saiu dessa por causa do amor, não da dor. É superação, é fantástico, é amanhã depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. A seguir, o atraso na vacinação com a bivalente contra a Covid no Brasil. E o trabalho de quem ganha vida degustando a estrela da Páscoa. Do Covid, então, para mim a vacina é muito importante. Fico contando os dias para chegar a minha dose. Na agenda do sábado, o compromisso com a saúde foi a prioridade dessa família. Aproveitar a oportunidade da vacina tá aí. Depois de 700 mil mortes aí, né? Então a gente tem que se cuidar sempre. No momento, podem receber a vacina bivalente quem tem mais de 60 anos, pessoas entre 12 e 59 anos com algum tipo de comorbidade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde, além de gestantes e puérperas. Sou asmática. Eu falei, não, sábado vou tirar para resolver já tirar da frente, porque quanto antes melhor. O imunizante pode ser aplicado depois de 4 meses em quem já tomou pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid. A bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes. Ela protege contra a cepa original, registrada na China, e também contra a variante Ômicron. Mas, infelizmente, a adesão à vacina está muito baixa em todo o país. O vírus sempre vai buscar estratégia para se adaptar. Nós, cientistas, sempre vamos buscar estratégias para combater o vírus. A gente precisa muito da ajuda da população. Apenas 12% dos 63 milhões de brasileiros aptos a se vacinar procuraram os postos de saúde desde que a bivalente começou a ser aplicada no fim de fevereiro. São Paulo é o estado com o maior número de imunizados, mas ainda assim a cobertura está em cerca de 20%. Poucas pessoas foram a esta unidade básica de saúde na capital paulista durante a tarde. Mesmo cenário do Rio de Janeiro e Fortaleza. Já no Recife, o movimento foi melhor e em Campo Grande teve fila para se vacinar. Agora estou imunizado. Eu não deixo. Toda hora que tiver vacina que me chegou minha idade e minha vez, eu venho aqui no posto. O imunologista Gustavo Cabral reforça que, apesar de não vivermos mais o pico de infecção da Covid, precisamos manter a nossa proteção em dia. Então a gente não pode baixar a guarda por causa das mortes, tá? E por causa dos danos que esse vírus consegue provocar.
Nesta Páscoa, a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, espera fechar o feriado com a venda de 600 toneladas de chocolate. É difícil não entrar no clima de Páscoa em um lugar assim. O aroma está em cada esquina de Gramado. A gente vai passando, tem vários estabelecimentos de chocolate, então o cheiro é no ar. Uma provinha aqui, outra lá, quem resiste? É muito bom. Toda lojinha de chocolate chega alguém e fala: oi, quer provar o nosso chocolate? Aí a gente já prova. O bom é que a gente não precisa gastar tanto dinheiro depois comprando. Mas nem tudo é para degustação. Jamais imaginei encontrar um elefante de chocolate, né? Como também encontrei lá fora um sofá de chocolate. Então isso é fantástico para a gente, né? As fábricas aumentam o ritmo de produção 4 meses antes da Páscoa para atender toda a demanda. Nessa aqui, 70 funcionários se revezam em 2 turnos de trabalho. A expectativa é que o volume de vendas seja o maior dos últimos 4 anos. As entregas maiores das grandes redes a gente já fez. Estamos fazendo já reposição. Já estamos com grandes clientes pedindo reposição. As 28 fábricas da cidade devem produzir 600 toneladas de chocolate para essa Páscoa, um crescimento de 10% em relação a 2022. Para algumas fábricas, aqui em Gramado, chega a representar 70% do seu faturamento anual no mês da Páscoa. Também é a chance para quem está à procura de emprego. É uma hora bem interessante, onde abre várias vagas de trabalho na cidade. Então, alguns temporários que acabam ficando fixo, né? Se for bem aproveitado. O Jean, que veio do Haiti há 6 anos, começou como temporário e foi contratado. É um sonho de criança, porque a gente comia chocolate quando era pequeno, mas trabalhando numa fábrica de chocolate é outro nível. Gostei bastante, é uma oportunidade para mim, é um grande sonho sendo realizado também. E para Olívia, que vai fazer 2 anos, a Páscoa é uma grande descoberta. Aqui, ela ganhou ovos, coelhos de chocolate e encontrou uma fábrica de fantasia. João, faz um chocolate mágico com o gosto que você quiser, criança. Experimenta, vem aqui no Reino Mágico. Enquanto em Gramado a produção é mais artesanal, nas grandes fábricas as máquinas fazem boa parte do trabalho, mas uma função é fundamental para manter a qualidade: o degustador de chocolate. Trabalhar numa linha de produção pode parecer uma atividade um pouco repetitiva, mas aqui é diferente. Manter a qualidade dos chocolates é responsabilidade de todo mundo. Ficar atento a como os bombons saem dos fornos, se as embalagens estão bem finalizadas, mas e o sabor? Quem confere? Esse é um trabalho para os degustadores, como a Jéssica. Sou uma chocolatra, fã por chocolates. É muito gostoso, satisfatório, né? E também traz alegria para o nosso dia a dia. Funcionários de todos os setores também acumulam a tarefa de comer no expediente. Nesta fábrica de Caçapava, no interior de São Paulo, são 195 pessoas que têm esta doce tarefa: um controle de qualidade saboroso. A gente avalia o aspecto do produto, do chocolate em si, se ele não tem nenhuma marca, se ele não saiu com nenhuma deformação do processo. E, ao final, a degustação, o sabor, a maciez do produto. E tem treinamento para ser degustador. Começa com identificação de cores, depois ele é treinado e ensinado a encontrar defeitos. E a degustação é um hábito que, uma vez você repetidamente vai treinando, né, e testando, você fica mais apto a encontrar esses defeitos. Os degustadores participam de todo o processo de produção do chocolate. Só que antes dele chegar a esse ponto aqui, é necessária a primeira degustação da matéria-prima, ou seja, manteiga de cacau, a massa pura do cacau, leite em pó e o açúcar, só para depois o chocolate virar essa barra que a gente come. Ou seja, o degustador é importante em todo o processo. Nesta fábrica, que fica em Guararema, no interior de São Paulo, quem prova a matéria-prima é a equipe de qualidade, mais especializada em identificar imperfeições nos ingredientes. A gente tem como se fosse um descritor de, por exemplo,
doce, amargo, adstringente, e a gente compara uma amostra a outra. Muitas pessoas, né, no imaginário acham que chocolate é só coisa boa, né? E mas assim, por trás a gente tem o quê? Essa avaliação das matérias-primas, a gente encontra muito desvios, né? Agora imagine só ser contratado para comer chocolate ou organizar a comilança entre os funcionários. Afinal, tem que comer bastante para controlar a qualidade de 3 milhões de barras de chocolate por dia. Todo mundo acha muito bom, né? Todo mundo fala assim, nossa, é o melhor trabalho do mundo. Eu queria trabalhar nessa posição, né, também. Então, todo mundo gosta bastante, né? É uma doce tarefa. É uma doce tarefa. No Rio, voluntários distribuíram chocolates para 20 mil crianças. A iniciativa da ONG Voz das Comunidades aconteceu nos complexos do Alemão, da Penha e da Maré. Projetos sociais de outras favelas também receberam caixas com chocolates. E o Papa presidiu hoje a missa da Vigília de Páscoa no Vaticano. Francisco, que se recupera de uma bronquite infecciosa, chegou de cadeira de rodas por causa de dores no joelho. A cerimônia começou na escuridão e, repentinamente, a luz brilhou na Basílica de São Pedro, representando a ressurreição de Jesus Cristo e o triunfo do bem sobre o mal. O Papa batizou 8 adultos convertidos ao catolicismo. E dello Spirito Santo. Amém. Na mensagem aos fiéis, condenou as injustiças, as guerras e pediu o fim de todos os conflitos. A seguir, os times campeões estaduais deste sábado. No Campeonato Gaúcho, mais de 50 mil pessoas para assistir ao segundo jogo entre Grêmio e Caxias. A primeira partida foi 1-1. O atacante Luiz Soares caiu na área nesse lance com Marcelo Ferreira. Pênalti para o Grêmio. O próprio uruguaio bateu e fez o gol do título. Grêmio 42 vezes e pela 6ª vez seguida, campeão gaúcho. No Campeonato Cearense, clássico, Ceará e Fortaleza. O Ceará chegou a abrir 2-0. Gols do Eric e do Janderson. Vamos combinar que o goleiro Fernando Miguel deu uma ajudinha, né? Mas Lucero, de pênalti, e Caleb empataram a partida. Como tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, o Fortaleza ficou com a taça. Fortaleza, 46 vezes campeão cearense. Esse foi também o 5º título consecutivo do time no estadual. O Cuiabá venceu o União Rondonópolis por 1-0, gol do Mateuzinho, e ficou com o título do campeonato mato-grossense. Campeão invicto. Parabéns, Cuiabá. 1-0 também foi o placar da vitória do Criciúma sobre o Brusque. Helder marcou o gol da partida. Criciúma, campeão catarinense. Em Alagoas, deu CRB. Copete fez o gol da vitória contra o Asa. 1-0. CRB campeão alagoano pela 33ª vez. Na Paraíba, Rodrigo Poti marcou e o Souza venceu 13 por 1-0. Com esse resultado, a decisão foi para os pênaltis. Gabriel Recife e Maceió do Souza perderam nas cobranças. E Saulo converteu o último pênalti para o 13, que ficou com o título do Campeonato Paraibano de 2023. Parabéns, 13! Os campeonatos estaduais também serão destaque no Esporte Espetacular de amanhã, que traz muitas outras atrações. O futebol como ferramenta de união. Depois do cessar-fogo e do genocídio, era muito difícil que as pessoas quisessem se reunir. E sabe o que foi organizado antes de mais nada? Um jogo de futebol. O Esporte Espetacular foi até Ruanda para mostrar como o futebol ajudou esse pequeno país da África a se reerguer depois de um genocídio. Boa noite. Além dessa história emocionante, amanhã tem aventura, informação e diversão. 8 meninos passam por novos desafios de bola e habilidades. Quem vai ser o mini craque do EE? Falando em craque... Como eu queria ter um Renato no meu time hoje em dia, aí eu te garanto que eu ia ter menos cabelos brancos. Toda a modéstia de Renato Gaúcho, que relembrou momentos marcantes da carreira. Amanhã, logo depois do Auto Esporte. Até lá, gente. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Uma ótima noite e uma excelente Páscoa. A nossa varinha de pesca.
Ó, passamos aqui em vários pátios aí de cidade. Encontrei aqui uma amiga. Oi, tudo bem? Ah, você tá... Ó, ela perguntou se foi eu que acabei de mudar. Sim, sou eu. Meu nome é Melry e tal. Já fiz uma amiga aqui. Encontrei uma vovozinha. Ó, ela falou que já posso chamar ela de vovó. Já encontrei uma avó. Já fui praticamente adotado por uma vovozinha, né? Olha lá, encontrei mais 2 amigos aqui, mas eu não vou falar com eles, o objetivo agora é voltar para casa. Vamos que vamos, galera, pra gente ver o que a gente pode fazer, que tem muita sujeira na frente do nosso barraquinho. Galera, aqui é assim, a gente mora no interior e fim de semana a galerinha aqui gosta de fazer aquele barulhão com os escapamentos de moto bem exagerado, né? Passou um aqui agora parecendo mais um helicóptero, acho que vocês ouviram aí no fundo do áudio. Mas é assim mesmo, faz parte, né, galera? Derrubando aqui uma árvore aqui, ó, não pode desmatar, né, mas a gente aqui é obrigado a tirar por conta que tá muito repleto de árvores e vegetações aqui, a gente tem que fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpezinha bem legal aqui em frente da nossa casinha. A gente vai tentar fazer uma hortinha aqui, galera, de início. Depois vamos tentar criar algumas vacas, né, e algumas galinhas aqui também na fazendinha. Essa é a primeira, ó, coloquei algumas sementes. É o nosso primeiro episódio aqui da nossa minissérie do Stardew Valley, né? Oh, nome complicado, hein, galera, de pronunciar. Ainda bem que já deixei disponível aí pra vocês o nome do game aí, no cantinho esquerdo, ó, acima aí, viu, da tela aí. Quem querer encontrar o game, está disponível na Steam por uma bagatela aí de 20 e poucos reais. É muito barato, galera, pra você conseguir, vale a pena. É um gamezinho que é mais que uma terapia, isso é bom demais, galera. Se você tiver com estresse aí e jogar esse gamezinho, você vai ficar ação, pode ter certeza, porque tem muita coisa legal para fazer dentro desse game. Você vai passar seu tempo, as horas vão passar que você nem vai ver. Então é isso aí, galera. Um bom final de semana a todos vocês. Segunda-feira estamos de volta aí, se nosso Deus nos permitir. Agora eu vou para minha cama aqui no meu game dormir e na realidade também já vou dormir. Uma boa noite a todos vocês, um bom domingo a todos e um ótimo descanso. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui. Valeu.